Muito bem, meus amigos youtubers de todo o Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a figura do pastor. Eu fico melhor de óculos ou sem óculos? Acho que eu fico melhor sem óculos, né? A figura do pastor. O pastor, ele exerce muita influência na igreja. O pastor hoje em dia, ele é uma figura no cenário brasileiro. Quem não é cristão, quem não é de igreja, quem não entende muito sobre esse lance, talvez não vai entender. Então o pastor exerce primeiramente, que eu vou discorrer aqui com você esse assunto, eu vou anotar aqui, influência. Se o pastor quiser eleger alguém da igreja, basta ele dizer para a igreja, para aquela denominação, para votar naquela pessoa. Todo mundo vota. O pastor quer organizar a construção de outra igreja, no outro bairro e tudo, ele consegue, todo mundo ajuda, oferta, porque ele exerce o quê? Influência sobre as pessoas. Quando morre um cristão, que ele é de uma igreja, de uma denominação, quem vai lá rezar, orar, fazer o ritual, a liturgia fúnebre, é o pastor. Quando nasce a criança de um cristão, da igreja, quem vai lá apresentar essa criança a Deus no 8º dia, como Jesus foi apresentado no templo? É o pastor. As crianças cristãs, protestantes, elas são apresentadas na igreja quando é criança. Então veja bem, o pastor, ele exerce influência na vida da pessoa, ele é o guia espiritual dela, da hora que ela nasce até a hora que ela morre, de toda a igreja. Isso varia de denominação para denominação, que hoje tem megas igrejas denominacionais, pentecostais, mas essas igrejas pequenas, tradicionais, no interior do Brasil, é assim. A pessoa nasce na igreja, ela é apresentada na igreja. Depois ela fica adolescente, aí ela é batizada na igreja. E quando ela se casa na igreja. E quando ela morre, o pastor vai fazer uma celebração fúnebre. Então entenda bem a figura do pastor, a influência que o pastor exerce sobre a vida de uma pessoa. Total. Então se de repente o pastor disser assim para um rapaz, para um jovem, para uma moça, não vá ser artista de televisão, cantor, o cara não vai, porque o pastor exerce influência. Quando as pessoas querem abrir um negócio e elas são da igreja, elas conversam com o pastor. Tem igreja que tem gabinete pastoral. Eu entendo, eu sei do que eu estou falando, fui criado nesse meio. Então tem o gabinete do pastor, uma sala onde o pastor fica sentado e atende os membros da igreja no dia a dia. Então ali o pastor conversa, aconselha, é chamado de aconselhamento pastoral. Tem até livro escrito sobre isso. Então você está vendo que o pastor não é qualquer um nas denominações cristãs. O pastor é o guia espiritual da pessoa desde a hora que ela nasce, com a apresentação na igreja. Aí vem o batismo na adolescência, vem o casamento na fase adulta e quando morre, a celebração fúnebre. E durante a vida, esse pastor vive na igreja para aconselhar essas pessoas sobre casamento, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre festas, reuniões, passeios, tudo. Eles conversam sobre tudo. Então imagine essa bancada evangélica com um monte de pastor liderando. Então eles têm o quê? O controle total das pessoas. Porque o pastor exerce também sobre as pessoas influência política. Olha aí, influência política. Vai ter uma igreja ou outra que é desses pastores itinerantes, que eles não são como esses pastores que eu estou falando. Eu estou falando de pastores que têm uma igreja, um prédio,
que a pessoa frequenta ali, e a maioria dos brasileiros, a maioria dos brasileiros frequenta uma igreja. Naquela igreja vai nascendo menino, vai nascendo filho, vai nascendo filha, vão se batizando, vão se casando e vão morrendo, e tudo que acontece na vida da pessoa é na igreja. Às vezes eles usam o salão da igreja para fazer um aniversário da pessoa, os aniversários também é na igreja. Então você olha aí, olha que território algumas pessoas acham que estão pisando. Não falar mal do pastor, não ter essa visão. O pastor é o guia espiritual, é que nem o guru indiano. Aqui no Brasil o pastor é igual o guru indiano. Ele praticamente manda na pessoa. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: sujeitai-vos aos vossos pastores, aos vossos guias, como daqueles que hão de dar conta da alma de vocês. Fico por aqui. Se você tiver gostado do vídeo, dá um like aí. Nos ajuda e a gente se vê. Valeu.